E aí galera, já vou avisando que esse quadrinho dos Vingadores é muito recente, foi lançado essa semana, então se considerar como spoiler, tá aí o aviso. De qualquer forma, tenho certeza que depois que assistir o vídeo, dá pra ler numa boa, porque é sempre uma sensação muito legal ler a HQ completa. Para esse vídeo separei pontos importantes e vou fazer alguns comentários para a gente compartilhar novas informações. Podem comentar aí embaixo o que vocês acharem para eu ficar por dentro e também para a gente interagir um pouco. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Então, há 1 milhão de anos foi mostrado que quando alguém nascia com algum traço diferente ou que as pessoas simplesmente tivessem medo por algum motivo, aquela criança era jogada fora e deixada para morrer em um ato um tanto quanto cruel. Essa história começou com uma das primeiras, se não a primeira heroína da história, contando os primeiros momentos da sua vida e que, devido às circunstâncias, parece que as primeiras lembranças estavam relacionadas à morte e não ao nascimento, já que foi abandonada e ficou à mercê dos abutres que eram comuns naquele local. Mas, para sua surpresa, foi salva por uma matilha. Se prestar bem atenção, esses detalhes sutis sobre vida já combinam bastante com a imagem que a entidade vem mostrando ao longo das histórias. Ela cresceu sem saber o real motivo dos lobos terem a salvado, o que pode ter sido por sua vontade de viver ou algum traço de empatia, talvez controlando a mente ou o instinto dos animais para que pudessem agir daquela forma. Aproximadamente 10 anos depois, a menina fez a mesma coisa, mas salvando outra criança e vendo que ela também era diferente, já que possuía apenas um olho. Aí que um mutante bem interessante apareceu e mostrou que existiam outros como eles. Um homem gentil que não conseguia mover os membros do corpo devido a algum tipo de deficiência, mas podia se comunicar pela telepatia e flutuar com telecinese, deixando evidente que era bem habilidoso. Mais pra frente mostrou que haviam vários outros com aparência e habilidades diferentes, e que na verdade ele tinha um papel bem semelhante ao professor Xavier, considerando que os protegia e ensinava como usar os dons que possuíam. Depois de uma longa conversa dizendo que não devia temer porque não é a única com dons especiais e que estaria com pessoas que também não seguem um padrão, a menina decidiu se despedir dos lobos e viver com a tribo que, em suas próprias palavras, poderiam fazer coisas incríveis, até que um dia a chamada Cabelo de Fogo começou a sentir que alguém estava se aproximando, como se seus poderes estivessem começando a evoluir com um perigo iminente. Eram aquelas mesmas pessoas que odiavam mutantes e tudo que havia de diferente, mostrando que mesmo naquela época os odiadores já estavam presentes. Ainda assim, aquele homem que ajudava os mutantes tentou argumentar e fazer com que parassem, o que não foi suficiente, e por um momento de distração acabou sendo morto. Com isso, os outros mutantes que haviam fugido retornaram querendo se vingar, e por fim todos acabaram perdendo a vida. Bem jovem, ela já havia sentido todas essas emoções, entrando nas mentes das pessoas ao seu redor bem no momento que estavam partindo, chegando a se perguntar como a intensidade do que aconteceu também não a matou, provavelmente porque havia um propósito para sua vida, e por isso não poderia terminar naquele momento. É interessante reparar, porque depois de tudo que passou, novamente pensou que estivesse sozinha. Sua vida começou na solidão, e quando encontrou um lar com pessoas que eram tão diferentes e ao mesmo tempo tão semelhantes, parecia que tudo havia acabado em questão de minutos. A Marvel mais uma vez mostrando que o ódio pelo que é diferente não tem tempo nem lugar, e não há nada bom que possa vir de sentimento negativo. A Fênix havia passado pela Terra anos antes, assim como em outros planetas. Os poderes mutantes da Ruiva atraíram a entidade novamente, o que indica que ela era uma psíquica poderosa, já que poucas vezes que a entidade foi atrás de alguém eram mutantes extremamente poderosos como a Jean Grey. Curiosamente, a primeira hospedeira tinha praticamente os mesmos poderes da Garota Marvel. Dali em diante, ela decidiu que iria lutar para defender o mundo, ajudar na evolução que parecia ruim em alguns aspectos, assim como queimar o que não estava certo e parar os perigos que ameaçavam a vida.
Assim que foi possuída e sua consciência mudou, viu que quase tudo estava infectado, impuro e precisava mudar. Quase foi consumida, mas por um momento se lembrou que foi salva pelo amor dos lobos, reforçando mais uma vez que o amor é basicamente a fraqueza da entidade e também o que ajuda os hospedeiros a suportar sua intensidade. Esse detalhe é pouco comentado, mas é tão importante que foi mostrado até em Crossover, onde a Ravenna teve que utilizar o amor para ajudar os X-Men a lidarem com a Fênix Negra. Inclusive foi o amor pelos amigos que fez a entidade se sacrificar na Lua, sendo que não era exatamente a Jean, mas todos pensavam que sim. Por fim, os anos passaram e ela foi até Odin, começando um diálogo onde dizia que deviam se juntar para salvar o mundo. Daí em diante, provavelmente, começou o que já estamos lendo há alguns anos. Os primeiros Vingadores se formando, uma galera que incluía até mesmo a Agamotto, Pantera Negra, Punho de Ferro e até uma versão do Motoqueiro Fantasma, um cavaleiro montado em uma mamute infernal. Outro detalhe que comentaram bastante nos últimos meses é que essa Fênix já namorou com Odin. Até onde sabemos, ela foi uma das últimas sobreviventes dessa equipe e se relacionou com ele por muitos anos. Aparentemente morreu em algum momento e sua consciência está no quarto quente branco. E é difícil não perceber que a entidade está cada vez mais presente nos quadrinhos dos Vingadores. Teremos bastante conteúdo sobre ela nos próximos meses, incluindo com personagens que tiveram pouco envolvimento, como o Capitão América. Particularmente estou ansioso para ver como essa história vai desenrolar, porque não esquecemos do quanto os Vingadores ficaram com medo dela na saga que lutaram contra os X-Men. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Estavam me pedindo para trazer esse conteúdo, mas no mesmo dia que saiu o quadrinho eu já comecei a trabalhar nesse projeto, porque não tinha como deixar passar. Tenho quase certeza que nos próximos capítulos teremos mais informações sobre essa hospedeira que, apesar das semelhanças físicas com a garota Marvel, parece ter uma personalidade bem diferente. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões, porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!